Você sabe o que é a taxa básica de juros? Nos últimos dias a gente tem visto uma polêmica envolvendo o governo e o Banco Central em relação à taxa básica de juros, a taxa Selic aqui do país, que foi mantida em 13,75% na última decisão do Copom. O que é importante a gente entender aqui, o motivo desse vídeo, é saber qual é o efeito da taxa básica de juros na economia e por que ela é definida. Basicamente, a taxa básica de juros de um país ela é definida pelo Banco Central daquele país como um instrumento de política monetária. O que isso quer dizer? É um instrumento utilizado pelo Banco Central para frear ou para acelerar a inflação daquele país. A gente costuma pensar na inflação como uma coisa ruim, então uma pergunta que deve ter surgido na sua cabeça é: por que acelerar a inflação de um país? Basicamente, a inflação ela é um termômetro, ela é um indicador que mostra o aumento gradual dos preços em uma determinada economia. E esse aumento de preços, ele ocorre por oferta e demanda. Concorda comigo? Quanto maior for a disponibilidade de um determinado produto na economia, menor tende a ser o preço dele, porque tem muita gente querendo vender, poucas pessoas querendo comprar. O contrário também é verdadeiro. Então a gente consegue entender que a inflação ela é uma consequência da atividade. Se nós tivermos muitas pessoas produzindo, se nós tivermos uma indústria crescente, nós tendemos a ter inflação. Mas e se isso não estiver acontecendo? E se a inflação estiver ancorada, muito tranquila, não estiver subindo? Isso é um sinal de que nós não estamos aumentando a nossa atividade. E se nós não estivermos aumentando a nossa atividade, isso significa que nós não estamos gerando empregos, nós não estamos girando a economia. Então a inflação, por mais que a gente costume pensar como uma coisa ruim, ela é necessária. O importante é que ela esteja controlada. Uma inflação descontrolada, aí sim, causa um problema gigantesco na economia de um país, como foi o caso da Argentina, da Venezuela e por aí vai. E como que um governo poderia frear ou acelerar essa inflação? Através do Banco Central, que é a autoridade máxima para assuntos relacionados a finanças, nós decidimos a cada 45 dias aqui no país qual será a taxa básica de juros praticada na economia. Nós chamamos essa taxa de taxa Selic e ela é determinada pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária de um país, do nosso país no caso, a cada encontro que eles fazem. E o que eles levam em consideração para determinar essa taxa básica de juros? Basicamente é a trajetória da inflação. Se nós estivermos vivendo um momento de inflação desancorada, descontrolada, acima da expectativa, acima da nossa meta de inflação do país, o nosso Banco Central, o Copom, tende a subir a taxa de juros, porque ao subir a taxa de juros, nós diminuímos o consumo. As pessoas começam a consumir menos e, consequentemente, a inflação reduz, porque nós teremos menos oferta. O contrário também é verdadeiro. Quando a inflação começa a cair, normalmente o Banco Central diminui essa taxa de juros para que a nossa economia volte a acelerar, a gente volte a produzir, gerar emprego e por aí vai. Desde o início da pandemia, nós fomos obrigados a subir essa taxa de juros que tinha atingido o menor valor na história do país. Nós chegamos a uma taxa de 2%. De lá para cá, essa taxa subiu mais de 10% no intervalo de um ano. Isso para controlar aquela inflação que foi muito alta na volta da pandemia, quando a gente reabriu os mercados. Agora, nós já estamos em um momento de uma inflação mais tranquila, mais acomodada. Porém, será que já é momento de começar a descer os juros, começar a cortar os juros do país? Essa é a discussão entre o governo e o Banco Central. A defesa do Banco Central é de que nós ainda não estamos preparados para isso e que precisamos de mais tempo com esse nível de taxa para que a economia se acomode. Já na visão do governo, nós precisamos cortar essa taxa para que a economia volte a crescer, a gente volte a gerar emprego e a população volte a ter uma condição mais favorável. Porém, vale lembrar que no nosso país, o Banco Central é independente, ele não responde ao governo, ele pode tomar as próprias decisões.
As cenas dos próximos capítulos dessa novela serão acompanhadas de perto aqui pelo nosso time de especialistas da Aquavera. E na visão do nosso sócio estratégico BTG Pactual, nós não deveremos ver uma queda na taxa de juros ainda nesse próximo ciclo. Provavelmente, mais para o final do ano, mais para metade para o final do ano, a gente comece a ver esse ciclo de queda de juros. Ficou claro? A gente sabe que é um assunto complexo, mas o mais importante desse vídeo é você entender que a inflação e a taxa de juros estão ligadas. Uma é utilizada pelo Banco Central para controlar a outra. Então não adianta a gente tentar uma mágica para controlar a inflação ou impulsionar a inflação sem a gente ter uma boa estratégia de juros. Fez sentido para você? Ficou alguma dúvida? É só mandar para a gente aqui nos comentários desse vídeo ou acessar o seu assessor de investimentos para fazer os questionamentos para ele também. A gente se encontra em breve aqui no nosso canal para mais vídeos assim. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que também podem ter essa dúvida. Tá bom? Até breve. Tchau, tchau.